pessoal, como é que tá? Tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula sobre industrialização do Brasil. Como é que ela aconteceu, né? Mas nos planos de estudos tutorados passados, vocês viram sobre industrialização, ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, né? Então, o mundo inteiro evoluído, enquanto o Brasil ainda permanecia como um país agrário exportador, né? Produção de café, né? O Brasil ele só foi se industrializar no início do século XX, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho entre 1500 até 1808, não existia nenhum tipo de industrialização brasileira, tá? 1822, nós temos aí, porque o Brasil era uma colônia, o Brasil sendo uma colônia não era proibido. 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil, houve uma liberação, né, a assinatura da assinatura para as nações amigas, né, abertura de portos para as nações amigas. 1828 foi adotado a taxa de importação menor, né, uma política mais de proteção à indústria inglesa. 1844, o Brasil adotou uma lei de tarifação à indústria, onde produtos que viessem para cá teriam impostos menores em relação aos produtos que estariam aqui no Brasil, tá? Então, nós temos o final aí, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai extinguir o tráfico, e aí a mão de obra vai se tornar uma mão de obra cada vez mais cara, né? O comércio e a indústria, ela vai ter um certo problema. 1880, o primeiro grande surto industrial, Barão de Mauá, né? A primeira indústria têxtil, mas infelizmente foi realmente um surto. O Brasil ele não continuou, ele não perpetuou esse processo. Entre 1914 e 18, né, a indústria se desenvolveu devido à Primeira Guerra Mundial, né? Os países envolvidos exportavam para o Brasil precisou diversificar essa economia, e aí a indústria vai surgindo no Brasil. É uma revolução industrial que nós chamamos de tardia, né? Porque o Brasil viveu sob substituição de importações até a década de 20, né? Aí houve aí uma crise da fase agrária exportadora. O Brasil decide investir na indústria, principalmente na era Vargas, né? Principalmente na indústria nacional. Então, por que o Vargas decide, a partir da década de 30, investir na indústria? Primeiro, esse êxodo rural. As pessoas estavam saindo do campo, péssimas condições, e indo para cidades com melhores condições. Uma construção de ferrovias precisava de mão de obra, né? E a migração que estava chegando, principalmente dos italianos, que tinham todo o conhecimento comercial e industrial. Então, decidiu-se, vamos implantar a indústria, já que está vindo mão de obra qualificada, já que a gente tem que construir, nós estamos construindo ferrovias, né, para circular os produtos, pode circular, e um intenso êxodo rural. Capital disponível, capital usado na indústria brasileira era o café, né, a cafeicultura, capital privado, o capital internacional privado que decidiu investir na indústria brasileira, e também o capital do Estado. Getúlio Vargas decide também investir na indústria brasileira. Segunda Guerra Mundial, o Brasil precisou intensificar mais a indústria, porque os países envolvidos exportavam para o Brasil, estavam comprometidos, então o Brasil precisava se industrializar também. Getúlio Vargas, falei para vocês, ele foi um dos caras que construiu aí a indústria, criou várias indústrias nacionais, dentre elas Companhia Siderúrgica Nacional, Conselho Nacional de Economia, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Vale do Rio Doce. E aí, para que essa indústria se firmasse também, ele garantiu direitos trabalhistas, né? Então, aí ele constrói o Parque Industrial Brasileiro.
Segundo período de industrialização brasileira, da década de 50, também com Getúlio Vargas, ele retoma todas as políticas nacionalistas de valorização da indústria nacional, cria um banco para poder patrocinar essa indústria, o BNDES, a Petrobras, indústria de base. O Getúlio, ele veio a falecer, né, o suicídio em 54. 56, Juscelino retoma esse processo e intensifica, criando aí a internacionalização da indústria brasileira. Uma indústria de automóveis, de montadoras de automóveis, aparelhos eletrônicos, alimentos, um passo muito largo, diga-se de passagem, né? 64, crise, golpe militar de 64, ou Revolução Militar, né? Houve uma mudança no cenário industrial brasileiro, né? O Brasil ocupava a 8ª posição do PIB, primeiro lugar entre as nações de desenvolvimento industrial, porém, aumento da dívida externa, porque o capital estrangeiro foi muito valorizado, criou-se indústrias nacionais como Eletrobras, Telebrás, Embratel, Sidebras, Zona Franca de Manaus foi criada na época da ditadura também, tá? Mas isso tudo com capital estrangeiro, com empréstimos, né? Então, foi um crescimento um pouco instável. E a usina nuclear Angra 1 para desenvolvimento industrial brasileiro. Governo Collor, né, pós-ditadura militar, uma abertura da economia, principalmente da indústria para o capital, para o mercado externo. É a chamada economia liberal ou neoliberal, né, como vocês conhecem, a política neoliberal de privatizações. Eles queriam privatizar todas aquelas indústrias criadas por Vargas, algumas pelos militares, né? A proposta é porque eles acreditavam que essas indústrias elas renderiam mais na mão de privadas, se tornassem privadas, né? Não vai fim das medidas de proteção do Estado. E aí você tem um outro governo do Fernando Henrique Cardoso que vai intensificar mais e vai o capital transnacional, ou seja, estrangeiro, das grandes indústrias, passam a controlar a indústria brasileira e a economia, né? Século XXI, houve uma crise financeira, mas vocês estão vendo o crescimento de economias emergentes, principalmente a Índia e a China, né? Você tem aí o fim a suspensão de alguns tipos de privatizações, né? O aumento da renda. É um momento aí, até 2012, o Brasil se torna uma das maiores economias mundiais devido ao fim das privatizações, o fortalecimento da indústria nacional. Porém, em 2011, vai iniciar uma crise, o Brasil não vai sentir essa crise em 2011, mas ele vai sentir com o passar do tempo, né? 2016 vai estourar essa crise, aí vai ter umas medidas políticas aí, impeachment, né, da presidente na época, né, devido à crise vai intensificando. 2018 uma mudança na política, eleição do Bolsonaro, e aí a proposta é a privatização, o retorno dessas ideias neoliberais, ok? Brasil, economia, industrialização tardia, substituindo as importações, economia, uma indústria concentrada no Sudeste e uma indústria dependente do capital estrangeiro. Essa é a característica da indústria brasileira. Tardia, foi 1929 que o Brasil começou a desenvolver. A industrialização era a substituição de importados, produzir seus próprios produtos para suprir o mercado interno, deixando de importar os produtos, uma industrialização numa região só, no caso Sudeste, e uma economia dependente à tecnologia estrangeira, tá? Então, assim, dependia assim, do ferro, que vinha da Alemanha, né, para produzir os seus produtos. Então, não era uma indústria de base, né? Só com Getúlio que ele vai tentar criar essa indústria de base, a indústria dos combustíveis, né, com a Petrobras, né? Então, a pergunta aí, a próxima pergunta. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 30, teve origem nos lucros com a exportação de qual produto? Aí todo mundo vai falar café,
Calma, gente. Em 29 já tinha a crise do café, né? Soja, ela se tornou um produto de maior relevância, né? Então, o produto de exportação utilizado muito na década de 30 foi a soja, tá? Crescendo cada vez mais e superando crises internacionais que o Brasil vive. Até hoje, é um dos produtos de maior relevância do PIB brasileiro, ok? Então, continuando aqui, bola para frente. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1808? O Brasil era uma colônia, né? Não era indústria, ele estava diretamente relacionado a Portugal. Então, Portugal restringiu o processo da indústria. A produção existente era tradicional, era agrária exportadora, não era industrial, não podia ter indústria. O Brasil era uma colônia. Por esse motivo, não se falava em indústria no Brasil, tá? Explique o que foi o plano de metas implantado pelo governo de JK e quais os seus impactos. O plano de metas foi um programa de industrialização e modernização que foi organizado por JK. É ambicioso. Vou fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. 5 anos vai ter todo o crescimento que antes era 50, né? Isso era bem ambicioso, tá? Esse era o plano de metas dele, desenvolver o Brasil em 5 anos, no período de 50, que a gente sentisse. Né? Não, foi muito audacioso e muito precipitado, né? Isso gerou uma série de problemas. Aí pergunta, a desconcentração industrial verificada no Brasil. O que é a desconcentração? A indústria, ela não está mais no Sudeste, ela vai para outras regiões do Brasil. Mas por que isso aconteceu? Globalização da economia por meio das privatizações induz um desenvolvimento da atividade industrial em todo o território e não em um só. Né? Brasil, antigamente São Paulo dizia que era a locomotiva do Brasil, né? Agora não. Em várias regiões nós temos a presença da indústria, a desconcentração industrial, ok? Com isso, a gente encerra nosso PET da semana, né? Tô à disposição aí para tirar dúvidas de vocês e fiquem bem atentos e assistam às aulas e tirem suas dúvidas no chat, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula.